Muito bem, pessoal. Vamos agora conhecer, né, o conceito aqui de verbo transitivo indireto. Então, veja, o verbo transitivo indireto é o verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele com auxílio de preposição. E essa é a grande diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto. É a presença da preposição. Então, a relação entre o verbo e o complemento se estabelece de maneira indireta. O complemento do verbo transitivo indireto chama-se objeto indireto. Então, vamos ao exemplo aqui. Ó. A antiga fazenda precisa de uma reforma. Veja só. Primeiramente, vamos analisar quem é o sujeito da oração. Faz a pergunta para o verbo. Quem precisa de uma reforma? Resposta, a antiga fazenda. Então, a antiga fazenda é o nosso sujeito. Se eu tenho um sujeito, o resto é o quê? É o predicado. Muito bem. Pegamos agora o verbo. Peguemos agora o verbo. Pessoal, quem precisa, precisa... Opa, de alguma coisa. Olha aí, pessoal, a preposição de aí, ó. Precisa de alguma coisa. Preciso de alguma coisa. Preposição, não é isso? Ora, o verbo precisar, ele é intransitivo. O complemento dele, a ação dele, né? Ela é completa em si? Não, ó. Porque a antiga fazenda precisa. Se você disser só isso, fica uma pergunta no ar. Alguém vai dizer, precisa de quê? Aí você tem que responder, precisa de uma reforma. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, se eu tenho um complemento de um verbo e esse complemento exige uma preposição, eu estou falando de verbo transitivo indireto. Bem, se eu tenho o verbo transitivo indireto, porque o verbo precisou de um complemento. Quem é o complemento desse verbo? Está aqui, ó. Né? O complemento do verbo é o objeto indireto. E observa que eu tenho aqui a preposição. Veja, o sentido desse verbo, né, ele começa na antiga fazenda, que é no sujeito, a ação desse verbo começa na fazenda, né, transita por precisa, e aí ele termina aqui no seu objeto, só que ele tem aqui uma preposição para ligar os dois. Okay? Então, a transitividade dele é indireta. Eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus? Eu. Então, eu sou o sujeito. Né? Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa, não é isso? Veja, quem acredita, acredita em. O que é este em? Uma preposição. Então, veja, o verbo ele precisou de um complemento e este complemento vem seguido de uma preposição. O verbo não tem sentido completo. O verbo exigiu um complemento, portanto, o verbo transitivo indireto. Aqui eu tenho a preposição em, e esse em Deus é o quê? É o complemento do verbo, né? O complemento verbal chamado de objeto indireto, ok? Concordo totalmente com você. Vamos lá pegar o sujeito? Quem é que concorda? Eu concordo. Observa que o sujeito está o quê? Está oculto, né? Eu concordo totalmente com você. Muito bem, pessoal. Quem concorda, concorda com alguém, ó, com alguém. Veja, eu concordo. Aí você faz a pergunta, com quem? Com o quê? Né? Então, quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Então, se o verbo não tem sentido completo, exige alguma coisa para completar, ele é transitivo. Aí eu verifico, existe alguma preposição que completa o verbo? Existe. Qual é a preposição? Preposição com. Então, o verbo é transitivo indireto. Né? Aqui eu tenho a preposição com, e com você é o complemento verbal, objeto indireto. Pessoal, esse totalmente aí é o quê? O que ele está fazendo aí? Ó? Totalmente. Muito bem, teve aqui uma interrupção. Eu acho que eu parei em totalmente. Pessoal, esse totalmente aqui, olha só, é o modo, né? É a maneira, né, como eu concordo. Então, no caso aqui, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Eu posso, inclusive, tirar essa palavra, concordo com você. Então, nesse caso, eu posso tirar esse totalmente e não vai fazer falta nenhuma. Né? Essa é a característica dos adjuntos adverbiais. Se você tirar ele, ele não vai fazer falta na frase. A frase continua, né, com o sentido. Inclusive, né, qual é a função do advérbio? Modificar o sentido do verbo, do advérbio, né, e do adjetivo. Então, é isso aí. Ok, então, muito bem. Só para explicar. O nosso foco aqui não é adjunto adverbial. Nós vamos ter um módulo dele. Então, muito bem, ó. O verbo transitivo indireto, ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento, e esse complemento é feito, né,
antes desse complemento, nós temos uma preposição. É feito usando uma preposição também. Vamos aqui falar agora do verbo transitivo direto e indireto. Aí nós temos, né, apresenta os dois complementos. O complemento direto, no caso que é o objeto direto, e o complemento indireto, que é o objeto indireto. Ou seja, a ação contida no verbo transita para o complemento direto e indiretamente ao mesmo tempo. Então vejamos aqui um exemplo. Disse-lhe a verdade. Pessoal, disse-lhe a verdade. Vamos aqui primeiramente analisar esta frase. Quando você tem uma frase assim com pronome oblíquo, né? Nós vamos ter uma aulazinha disso aí, quando a gente estiver falando de objeto direto e objeto indireto, como se estiver estudando os complementos verbais, nós vamos ter uma aula disso aí, lá na frente. Acho que é o próximo módulo. A primeira coisa que você faz é desmembrar, né? Você vai colocar isso aí, tirar esse li. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Ó, você só vai usar o lhe, né, em verbos transitivos indiretos e quando esse lhe se refere à pessoa, tá? Se o lhe se referir à pessoa, você utiliza em objetos indiretos. E um detalhe, pessoal, ó, em português é muito difícil você usar a palavra sempre. Mas aqui eu vou dizer, ó, quando você encontrar o lhe, sempre vai ser objeto indireto. Sempre vai ser objeto indireto. Nunca vai ser objeto direto. Então, transformando essa frase aqui, né, nós podemos dizer assim, ó, disse a ele a verdade, eliminando aqui o pronome oblíquo, né? Disse a ele a verdade. Aí, você faz a pergunta para o verbo. Quem disse a ele a verdade? Aí aparece o sujeito. Eu disse a ele a verdade. O sujeito sou eu sou o sujeito. Observa que quem diz alguma coisa, não diz? Diz. E essa alguma coisa diz para quem? Para alguém. Então, diz alguma coisa a alguém, não é isso? Disse-lhe a verdade. Disse o quê? A verdade. A quem? A ele. Então, veja que você tem dois complementos. Um complemento direto e um complemento indireto. Então, aí nós temos aqui, opa, botou aqui preposição. Na verdade, aqui é predicado, pessoal, não é preposição não. Então, veja, esse dizer, ele é o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Logo, eu tenho que o a é preposição, aqui eu tenho o objeto direto e a verdade é o objeto direto, ok? Então, vamos aqui mais um exemplo. Escrevi uma carta à minha namorada. Pergunto para você, quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração é eu. Eu escrevi, sujeito oculto. O resto é predicado. Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Pessoal, esse a exige ou não o acento grave, né? Não, pessoal, é facultativo. Ó. Antes de pronome possessivo, feminino, você pode usar a crase como não. É facultativo, tá? Só para dar uma dica para incrementar mais o nosso estudo. Então, olha só, pessoal. Quem escreve alguma coisa a alguém. Né? Escrevi o quê? Uma carta. A quem? A minha namorada. Então, veja, eu tenho dois complementos. Então, eu tenho dois complementos, esse verbo ele é transitivo direto e indireto. Aqui, ó, uma carta. Ó, escrevi o quê? Uma carta. Então, a carta é o complemento verbal direto. Então, objeto direto. A minha namorada. Observa que eu tenho aqui uma preposição e a minha namorada é o meu objeto indireto. Empresário doa dinheiro à instituição. Quem doa, pessoal? O empresário. Então, o empresário é o quê? É o sujeito. Se eu tenho o sujeito, o resto é o predicado. Quem doa, doa alguma coisa a alguém, né? Quem doa, doa alguma coisa a alguém, ó. Doa alguma coisa. Essa alguma coisa, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Doa o quê, pessoal? Dinheiro. Então, esse verbo ele é transitivo direto e indireto. Doa o quê? Dinheiro. Dinheiro é o meu objeto direto. Observe que eu tenho aqui a preposição, aqui no caso eu tenho a contração do artigo a com a preposição a. Né? Então, aqui preposição, instituição financeira. A instituição financeira é o meu objeto indireto. Só para lembrar aqui, não foi grifado, mas o objeto indireto aqui é a instituição financeira. Isso aqui tudinho, tá? Muito bem, então com isso nós conhecemos aqui a transitividade do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Na próxima aula nós vamos conhecer o verbo de ligação.